Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a esse webinar realizado pela SOA Educação Corporativa. É um prazer estar aqui com vocês, conversando, batendo esse papo. Nesse webinar falaremos com vocês a respeito de como otimizar recursos em projetos de e-learning. Meu nome é Renato de Amorim Gomes, sou gerente de serviços na SOA Educação Corporativa na área de cursos e jogos. Estou muito grato de estarem todos aí disponíveis para batermos esse papo bem interessante sobre como otimizar recursos em projetos de e-learning. Bom, pessoal, iniciaremos agora nosso webinar. Como informei, sou gerente de serviços da área de cursos e jogos, né? Atuo também como professor na área de design educacional e mestre em tecnologias da inteligência e design digital, pela PUC São Paulo. Bom, pessoal, a nossa agenda nesse bate-papo da tarde, desse webinar, falaremos sobre dicas para a redução de custos em e-learning. Os tópicos que trataremos serão como criar roteiros para e-learnings, como otimizar recursos internos para um melhor aproveitamento do custo e do tempo também em projetos de e-learning, e daremos também algumas dicas e informações úteis. Bom, pessoal, nesse webinar eu quero trazer para vocês um caso bem interessante, né? Primeiro ponto que é importante de discutirmos é que estamos num período em nosso país de uma grande situação de crise e recessão. Algumas empresas têm diminuído seus custos, seus gastos e têm observado como várias estratégias para diminuir os seus orçamentos. E isso também se refere à questão do treinamento, né? Nós, da SOA Educação Corporativa, gostaríamos de compartilhar com vocês algumas estratégias para que os projetos que vocês venham a realizar de e-learning sejam desenvolvidos com a melhor qualidade possível, mas com a possibilidade de uma diminuição do orçamento. Então aqui eu trouxe para vocês, pessoal, um caso de um profissional, de um executivo de uma grande empresa chamado Carlos. O Carlos, como muitos executivos de grandes empresas, em sua organização ele tem uma equipe de T&D e também possui um projeto de e-learning instalado e que ele veicula para para o seu público que está disponível em vários locais do país. Como falamos, uma dessas estratégias que o Carlos utiliza é o e-learning. O Carlos ele conta com um fornecedor de e-learning para desenvolver os seus projetos. Bom, nesse momento em que ele tem observado uma série de questões referentes à crise de confiança que o Brasil vem passando, questões referentes à recessão, ele colocou um desafio interno para a sua equipe. Como diminuirmos o orçamento, né, em treinamento e desenvolvimento, mas sem perder essa qualidade, né? E como eu poderia fazer isso nos meus projetos de e-learning? O Carlos, então, ele pensou em fazer algo e diminuir isso em 40%. Contatando o seu fornecedor de e-learning, a Cláudia, ele conversou e entendeu como se processa o desenvolvimento de um projeto de e-learning. Nessa nossa história, a Cláudia é uma coordenadora de projetos que explicou ao Carlos que para desenvolver soluções educacionais com qualidade são necessários alguns profissionais multimídia de uma equipe multidisciplinar, como um coordenador de projetos, um designer educacional, um web design, um ilustrador, um locutor e até mesmo um revisor. A Cláudia explicou para o Carlos que os profissionais que desenvolvem soluções educacionais em e-learning, eles desenvolvem isso dentro de um ciclo de projeto. Esse ciclo de projeto se refere à fase de iniciação, planejamento, execução e encerramento. O que vamos discutir aqui, pessoal, em nossas dicas, é como reduzir o valor a ser aplicado num projeto de e-learning
ao minimizar algumas etapas desse ciclo de vida do projeto de learning. E para isso, nós trabalhamos principalmente a questão das fases de análise e a fase de design. Essas duas primeiras fases, pessoal, que são necessárias para o desenvolvimento de um projeto de learning, eles correspondem a pelo menos 40% de todo o esforço que é empreendido para o desenvolvimento de uma solução educacional. E aí que justamente as empresas podem minimizar os seus custos de e-learning e no desenvolvimento. Agora, a Sue irá prestar algumas dicas a vocês de como realizar e minimizar esse custo. A primeira dica, pessoal, que nós daremos a vocês é referente a desenvolver e disponibilizar um roteiro. Normalmente, as empresas fornecedoras de educação à distância e e-learning, elas atuam nessas primeiras fases de análise e design, realizando essa fase de roteirização. O que nós oferecemos de dicas para vocês é que a própria empresa pode desenvolver e entregar um roteiro pré-produzido à empresa fornecedora. Isso minimiza muito os custos de desenvolvimento e também o processo, que é um processo que acaba sendo um pouco dispendioso para as organizações, que é o processo de validação. Falando um pouquinho a respeito desses benefícios da roteirização. Como descrevemos na tela, ela consome menos tempo que o desenvolvimento do produto, da solução educacional. Os roteiros, pessoal, eles são, em linhas gerais, um esboço que permite visualizar o que se pretende produzir. Ele é uma documentação do projeto instrucional, né? Ele reúne, além do conteúdo, todas as decisões que são tomadas para o desenvolvimento e o design do curso que será produzido. Aqui, pessoal, eu estou descrevendo alguns elementos que compõem um roteiro visual que a sua organização mesmo pode desenvolver. Começaremos, então, pelo primeiro dos elementos, que são os textos. É muito importante que você deixe claro nesse documento, seja ele em PowerPoint ou Word, o conteúdo textual e tudo que você pretende inserir referente ao conteúdo. Outro ponto importante é organizar as imagens que você deseja colocar neste material. Sugerir também animações, exemplos ou outros itens, isso ajuda muito no desenvolvimento por parte da empresa fornecedora. Caso você deseje na sua solução educacional implementar sons, efeitos sonoros ou trilhas, você pode também descrever. Você também pode indicar nesse material, neste roteiro, materiais complementares de referências bibliográficas, né, ou mesmo arquivos para download. Agora entraremos, pessoal, numa fase que falaremos de um passo a passo para você desenvolver esse roteiro. Antes de colocar a mão na massa, o mais importante é planejar. Você tem que ter, claro, algumas respostas. Primeiro, qual o seu objetivo? O que você deseja alcançar com aquela solução educacional? E é muito importante ter claro também, qual que é a necessidade de aprendizagem que o seu público possui? No segundo tópico, é importante vocês terem muito claro quem é o seu público. É interessante vocês entenderem o perfil socioeconômico, demográfico, formação acadêmica, tudo isso é relevante. E principalmente saber o que eles já sabem a respeito do conteúdo que você deseja ministrar. É importante também ter claro o que deve ser transformado neste público. E essa clareza irá ajudá-lo justamente a identificar qual é o seu problema de aprendizagem e o que precisa ser ajustado. E uma outra dica que nós damos para os nossos clientes são: se você tivesse 1 minuto para contar a história deste treinamento para uma pessoa, como seria essa história? Se você tiver essas primeiras informações em mãos, você já tem um bom percurso para desenvolver o seu roteiro.
A nossa segunda dica, pessoal, é aproveitar materiais existentes, inclusive aqueles que não são instrucionais. Nós estamos acostumados, enquanto fornecedores, a desenvolver muito conteúdo, e nós entendemos que as empresas elas possuem, além de materiais instrucionais, alguns materiais não instrucionais que podem vir a ser utilizados nos treinamentos. Todo esse material agrupado ele pode servir para maximizar a produtividade dessa fase, né? Permitindo que haja uma economia de tempo. A nossa outra dica, pessoal, é estruturar. De posse dessa informação do público, de qual o objetivo e dos materiais que você deseja, nós recomendamos a máxima aristotélica de 3 atos, que é você ter a introdução, o conflito e o desfecho. Ou seja, quando você for estruturar o seu material, tenha muito claro qual o contexto que você deseja atingir, qual o problema que será solucionado e, por último, esse desfecho, que é com a solução que você irá desenvolver. O nosso terceiro passo, pessoal, depois de você ter organizado as informações do público, organizado os materiais e ter observado essa estrutura de 3 atos, é criar esboços na forma de slides. Você pode fazer isso por meio do PowerPoint ou mesmo por meio do Word. Recomendamos, pessoal, sempre um desses 2 tipos de roteiros, né? Tanto o verbal, que seria o textual, que é o roteiro em Word, quanto o roteiro em PowerPoint, que chamamos também de storyboard. No roteiro em Word, você tem, por ser textual, você consegue descrever os elementos que você deseja utilizar e inserir o conteúdo que você quer incluir, sem a preocupação de colocar recursos multimídia. No caso do PowerPoint, ele é altamente recomendado para quando você tem um conteúdo que deseja colocar uma diversidade de recursos midiáticos. Pessoal, em relação ao conteúdo, nós temos algumas dicas de redação que podem ser aproveitadas pela organização na hora de desenvolver o seu roteiro. Recomendamos, pessoal, reservar um tempo para elaborar e revisar no mínimo 3 rascunhos de qualquer texto que seja produzido. Procure também manter o foco na mensagem principal. Como dissemos anteriormente, é muito importante ter claro o objetivo pelo qual você quer desenvolver aquele conteúdo. Escreva para o público-alvo, não para si mesmo ou para seus pares. É muito comum nós usarmos uma linguagem que não está adequada ao público-alvo. Então, uma linguagem muito formal ou também muito informal pode ser prejudicial. Atente-se a quem é este público para conseguir escrevê-lo. Empregue linguagem coloquial. Essa linguagem ela pode facilitar na comunicação, mas também não exagere nessa linguagem. Escreva parágrafos e frases breves. Redija a abertura e o fechamento das unidades de estudo ao final, quando o roteiro estiver pronto. Isso é de suma importância, pessoal. Como dissemos, o roteiro ele deve possuir pelo menos 3 atos, né? Que é a introdução, onde você coloca o contexto no qual você vai desenvolver o seu treinamento, ou o seu curso, a sua solução educacional, o problema que deve ser solucionado e a solução. Para isso, em roteiros, utilizamos a máxima dos objetivos educacionais, né? Então, é de suma importância na abertura você deixar muito claro quais são os objetivos que os alunos devem atingir no seu curso. Explique por que algo deve ser feito, evitando comandos do tipo faça isso ou aquilo. É muito importante ter uma linguagem altamente instrucional. Prefira sempre a voz ativa à passiva, identificando o sujeito das ações. Evite estereótipos e preconceitos sociais, políticos e religiosos. Isso equivale, pessoal, tanto à questão de
textual, quanto à questão também de utilização de vídeos, áudios, qualquer recurso midiático que traga algum tipo de estereótipo. Procure fugir também das repetições e redundâncias no texto. Explique todos os termos técnicos e abreviaturas, no corpo do texto ou por meio de destaques. Isso é de suma importância e ajuda também a equipe fornecedora a desenvolver com mais qualidade o seu projeto de learning. Incorpore na versão final as sugestões e correções dos vários leitores e revisores. Isso é muito importante, principalmente compreendendo que nas organizações temos muitos interlocutores e especialistas de conteúdo. É muito importante nesse caso, inclusive, que uma única pessoa centralize a organização desse material. Em relação à forma, pessoal, temos também algumas dicas. A primeira dica se refere a como usar o tipo de fonte. Recomendamos que ela seja legível para a mídia selecionada, no caso para computadores, fontes sem serifa e tamanho entre 10 e 14. Procure não separar gráficos e textos relacionados. Existe no e-learning o que chamamos do princípio da contiguidade, onde textos e imagens, quando estão próximos, eles conseguem transmitir melhor uma mensagem do que se estivessem separados. Justifique a esquerda para facilitar a leitura. Mantenha espaços entre blocos de conteúdo e entre títulos e texto. Evite sobrepor negrito, itálico e maiúsculas. Inclusive, pessoal, a utilização de negrito, itálico e maiúsculas é o equivalente no presencial a você aumentar a ênfase da sua voz ou dar maior destaque a algo que você gostaria de ressaltar. Limite-se a 2 ou 3 tipos de fonte em uma mesma tela. Identifique em que tela, página ou unidade o usuário está por meio de cabeçalhos ou rodapés. Reserve o sublinhado para hiperlinks. Mesmo que você não utilize em seu material, pode remeter a outros materiais digitais. Em relação aos vídeos e animações, pessoal, também temos algumas recomendações que podem ser úteis. Procuramos recomendar que você use sempre vídeo de alta qualidade, sempre que possível. Isso, se você estiver disponibilizado, você pode entregar para o fornecedor que ele pode trabalhar com edições desse vídeo também. Isso minimiza o desenvolvimento de vídeos e também maximiza o desenvolvimento e a rapidez desse material educacional. Certifique-se de que o software dos usuários finais consegue rodar as animações e os vídeos sem necessidade de instalações complicadas ou custos extras. Ao produzir vídeos, prefira locações e pessoas reais em situações autênticas. Pessoal, essas são algumas dicas que nós elegemos para dar a vocês nesse web seminar e consideramos bastante útil retomar o nosso ciclo de vida do projeto. É justamente observando ele que nós conseguimos minimizar no desenvolvimento de um e-learning os custos associados a ele. Então, recomendamos sempre que na fase de análise e design exista uma grande participação do cliente, tanto no desenvolvimento deste roteiro prévio, dessa roteirização, quanto também na interação com o seu fornecedor. Isso irá ajudar muito a maximizar o processo e torná-lo até mesmo menos dispendioso. Na fase de desenvolvimento, nós temos uma etapa que é de fundamental importância e que, se bem feita pelo fornecedor, pode também ajudar a maximizar os resultados, tanto em termos de qualidade, quanto otimizar também os custos. Isso se refere à questão da validação. Quanto mais assertivo forem as validações junto ao cliente, melhor. Isso evita custos de deslocamento, de viagens e torna o processo muito mais ágil. Na fase de entrega, recomendamos também que o cliente ele interaja bastante com o fornecedor e que a proximidade ela seja realizada.
Essa proximidade ela pode diminuir também o tempo que seria despendido entre validações muito distantes por meio de e-mail, né? E pode maximizar também os resultados da organização. E com isso, pessoal, com essas dicas que foram oferecidas como melhores práticas para desenvolver um roteiro de learning, você pode entregar este roteiro diretamente para o seu fornecedor de learning, ele já formatado. Isso vai minimizar a execução dessas duas etapas que destacamos na tela, a fase de análise e a fase de design. Sendo que as duas fases que serão mais requeridas serão a fase de desenvolvimento e a fase de entrega. Pessoal, queremos agradecer a oportunidade e agora nos colocamos à disposição para responder algumas dúvidas que nos foram enviadas nesse web seminar. Recebemos aqui uma dúvida do Sérgio Serbin, né? Ele coloca, o modelo ID é o melhor ou já existem mais atuais? Sérgio, para responder a sua dúvida, acho que é importante nós deixarmos claro o que é o modelo ID, né? O modelo ID ele é uma derivação do Instructional System Design, ou seja, que compreende as fases de avaliação, de design, desenvolvimento, implementação e avaliação. Por ser uma derivação do Instructional System Design, ele pode ser modificado de acordo com o que a empresa necessita. Por exemplo, nesse webinar que nós acabamos de destacar, nós apresentamos uma forma de se diminuir a utilização das fases de análise e a fase de design por meio da própria organização. Um modelo que tem sido bastante discutido fora do Brasil é o Rapid Instructional Design, ou RID, como também é conhecido. O RID ele traz algumas melhores práticas para se diminuir o tempo de desenvolvimento de conteúdos online. O ID continua sendo ainda um dos principais modelos em e-learning. No entanto, ele pode ser modificado pela instituição de acordo com o tipo de solução educacional e o tipo de formato de learning que deseja veicular. Recebemos também, pessoal, uma dúvida do Fernando Galo. Ele pergunta, com relação à minha equipe, como eu garanto que eles terão condições de elaborar o material adequado para atender ao objetivo da empresa? Fernando, sua pergunta é bastante importante e nós apresentamos algumas práticas para a elaboração desse material, né? É muito importante, acima de tudo, Fernando, que você tenha muita clareza sobre o objetivo que você deseja atingir com o material que você for desenvolver. E, principalmente, qual o problema de aprendizagem que você deseja solucionar por meio das inúmeras soluções educacionais que temos à disposição. Por exemplo, caso você tenha materiais, você tenha uma aula expositiva, você tem um vídeo que pode substituí-lo, né? Caso você queira desenvolver, você queira uma estratégia mobile, você pode utilizar, por exemplo, podcasts, né? O mais importante, Fernando, é que a sua equipe ela tenha consciência, em primeiro lugar, das soluções educacionais que estão disponíveis. Hoje nós estamos num ambiente em que não só o e-learning, os cursos online estão à disposição, mas estamos num ambiente também de gamificação. Então, alguns conteúdos podem ser desenvolvidos no formato de game e alguns ambientes virtuais de ensino-aprendizagem também podem ser gamificados, né? Então, nós recomendamos principalmente que a sua equipe, para garantir essa qualidade, eles primeiro fiquem atentos às soluções educacionais e eles podem contar para isso com os seus fornecedores de e-learning. Em segundo lugar, se atentar a essa questão de ter muita clareza sobre qual é o objetivo que se quer atingir e
E, em terceiro lugar, eu sugiro aquelas recomendações que foram passadas agora no webinar. Recebi novamente seu comentário comentando que a STD preconiza o Sun Agile em lugar do AID, e por isso meu questionamento. A STD, ela descreve, né, o Sun Agile. O importante é que o que a gente não pode perder de vista é que são derivações do Instructional System Design, ou seja, quando preconizamos, por exemplo, o RID, o Rapid Instructional Design, estamos escrevendo que buscamos, da mesma forma que o Sun Agile, um processo mais rápido de desenvolvimento dos cursos online. Recebemos aqui também um questionamento do Bruno Leal. Ele pergunta, Renato, com essas dicas não seria melhor eu ter um produto de autoração? Porque eu já tenho tudo definido, porque eu não contratar um software que me dá essas condições. Qual a vantagem eu tenho de fazer com um fornecedor do que um software? Muito importante a sua pergunta, Bruno. Um software de autoria, a gente sabe que os mais conhecidos hoje no mercado, como Lectora, Articulate, eles oferecem possibilidade de desenvolvimento até um certo limite. Né? Principalmente, ele permite que você desenvolva o seu conteúdo com alguma qualidade de design, com alguma qualidade de conteúdo, mas ele não permite que você avance como um profissional, por exemplo, de editoração, de web design, poderia avançar na realização e maximização de alguns recursos educacionais, como, por exemplo, vídeo, áudio, ou mesmo animações em flash. Uma ferramenta de autoria, apesar de ela disponibilizar e consegue fazer isso com uma qualidade bacana para os alunos, né, o material, você tem algumas limitações em relação ao desenvolvimento que uma equipe fornecedora pode ajudá-lo. Felipe Raimo, agradeço o seu comentário. E, Sérgio, eu observei seu comentário também, onde você comentou que acredita que as 2 primeiras fases podem reduzir os custos, né? Essas foram, né, as nossas dicas, realmente. A gente acredita que, contando, inclusive, com a utilização de templates que podem ser oferecidos, né, pela empresa fornecedora, o cliente pode desenvolver de forma mais rápida o seu conteúdo. Tá? Então, essas são as nossas dicas. Nós recebemos agora também uma resposta, uma pergunta do Fernando Galo. Ele questiona: ainda assim, creio que a minha equipe não está ainda suficientemente apta para atender a resposta na medida que desejamos. A SOL tem como realizar um auxílio, ainda que indireto, para garantir que esses objetivos sejam atingidos? Fernando, nós temos realizado junto a alguns fornecedores nossos, alguns clientes nossos, algumas capacitações, né? E inclusive alguns workshops visando ajudá-los a desenvolver melhor os seus conteúdos. Então, dessa forma, a gente teria sim como ajudá-los. Bruno pergunta que ele utiliza hoje os métodos da andragogia, que tem resultado, mas se minha equipe não tiver esse conceito, como devo fazer essa análise e roteirização? Bruno, obrigado, né, por essa pergunta. Você colocou um ponto muito importante. A equipe ela deve ter muito claro, né, alguns conceitos educacionais para desenvolver também alguns roteiros. Até recomendamos, né, que essa fase de design educacional ela preconiza alguns conceitos anteriores, né, que nós chamamos de educação, comunicação, tecnologias e gestão.
Entendendo os princípios da andragogia, ou seja, os princípios que trazem como abordar o conteúdo para adultos, principalmente, isso vai facilitar bastante na escrita. Por exemplo, você vai evitar uma linguagem que ficaria extremamente coloquial ou infantilizada. Então, sabendo desses princípios, você pode engajar também no roteiro os alunos, com desafios, com proposições mais ativas deles, né? Então, isso seria bastante importante. Recebemos outra questão aqui do Fernando Galo, que existe uma diversidade de mídias e meios para promover as mensagens à sua equipe. Ele pergunta se a Soul possui condições de utilizar toda essa diversidade. Fernando, eu acho que um ponto muito importante de destacar é que existem diversas soluções educacionais. Você coloca aqui que o meio tecnológico que você tem à disposição é o e-mail. Mesmo por e-mail, você consegue trabalhar com soluções educacionais. Aqui na Soul, por exemplo, nós trabalhamos com podcast, que são arquivos de áudio que você pode encaminhar para o seu público, para que eles escutem, inclusive de forma mobile, um determinado conteúdo. Você pode, por exemplo, desenvolver também guias rápidos para que os alunos tenham acesso a um pocket learning e consigam ver de forma rápida como executar alguns passos de alguma operação. Justamente as questões dos vídeos, né? Você também pode trabalhar com baixa resolução, mas para encaminhamento, por exemplo, por e-mail, né? Mas existem outras formas, né? E tecnologias que estão à sua disposição, inclusive com menor orçamento. Existem no mercado algumas instituições que têm oferecido ambientes virtuais de ensino e aprendizagem por um preço bastante acessível. E isso também pode ajudá-lo nessa sua estratégia de learning. Perfeito, Fernando. Nós também agradecemos e ficamos à sua disposição para para um possível contato e esclarecermos maiores detalhes. Fernando, respondendo apenas a sua pergunta sobre quem você deve contatar, a Soul ela possui executivos de contas. Você pode manter contato por meio do e-mail contato@soul.com.br. O Bruno comenta que para ele é válido lembrar que o EAD não substitui o presencial. Na minha visão, o EAD ele deve ser complementar. Sim, Bruno, isso é muito importante o seu comentário, né? Assim, mesmo enquanto fornecedores na área de learning, nós sempre colocamos essa máxima também, que o e-learning ele vem para complementar o presencial, né? Existe atualmente, inclusive, um conceito que está sendo bastante difundido, que é o chamado sala de aula invertida, né? E este conceito, inclusive, que é utilizado em Harvard, como é feito? A parte expositiva é feita pelos alunos em casa, enquanto a parte mais dinâmica ela é realizada presencialmente. Então, esse conceito da sala de aula invertida, utilizada principalmente no mundo corporativo, ela é bastante útil, porque ela pode fazer com que um momento de treinamento presencial, uma vez que os alunos já tenham tido contato com o conteúdo a partir de um curso online, a partir de um vídeo, a partir de um podcast, a partir de uma mídia impressa, ele pode ter um melhor aproveitamento em sala de aula, tratando principalmente práticas e comportamentos. O Sérgio ele pergunta a respeito se existe algum livro recomendável sobre EAD, em especial Reading. Sérgio, sim, existem livros, né? São livros que você não encontra hoje no mercado nacional. Mas se você fizer uma breve busca, por exemplo, na Amazon, com o próprio título Read, você vai encontrar conteúdos e livros com essa descrição,
ok? Pode fazer essa experiência que você irá encontrar rapidamente alguns livros com essa descrição. O Fernando Galo pergunta sobre o custo dos treinamentos presenciais estão inviabilizando a prática, por melhor que seja. Por isso questionei em relação à diversidade de mídia disponível, pois creio que são o melhor custo-benefício. Fernando, a gente considera importante, mas realmente a gente não defende a bandeira de que o EAD ele venha substituir o presencial. Nós acreditamos que as iniciativas de blended learning, da combinação de presencial com o ensino à distância, isso sim maximiza os resultados para a instituição, pois existem qualidades do presencial que o EAD ainda busca alcançar. Da mesma forma, o presencial, o EAD também possui qualidades que o presencial ele ainda não conseguiu alcançar. Então, essa troca, na verdade, ela é muito rica. Pessoal, agradecemos a participação de todos nesse nosso webinar. Como otimizar recursos em projetos de learning. Espero que tenha sido útil e agradável nesse momento. Estamos à disposição de vocês, caso queiram manter maiores contatos. O meu e-mail é renato.amorim@soul.com.br. Caso queira contatar a Soul, contato@soul.com.br. Visite nosso site, agradecemos e uma boa tarde a todos. Até mais.